Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Chegaram os fariseus e perguntaram para o pôr à prova se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Ele respondeu-lhes: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus: foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhes pergunta sobre o mesmo assunto. E ele disse-lhes: quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Vendo Jesus, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade eu vos digo, todo o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu fiquei duvidando se devia ou não devia entrar diretamente nesse assunto, mas agora na proclamação da palavra, eu vejo que eu não devo fazer a minha vontade, mas aquilo que o Senhor quer. Então, embora estejamos no final de um aprofundamento melhor desse congresso, desse lindo congresso, o Senhor nos quer falar diretamente a respeito daquilo que as leituras sugerem. Vocês viram na primeira leitura como é que Deus criou esta instituição que é o casamento, o matrimônio. E aqui em Jesus, ele voltando às origens, porque até entre os judeus havia um péssimo costume. O judeu tornou-se tão machista e tão longe da criação original de Deus, que o homem era tão independente, que quando a mulher não estava satisfazendo, ele escrevia uma carta de repúdio, dava para a mulher e mandava embora. Pior do que os nossos divórcios de hoje. E Jesus disse: foi por causa da dureza do coração de vocês, é que Moisés fraquejou e permitiu que as mulheres fossem repudiadas, e vocês chegaram a esse máximo de simplesmente escrever uma carta de repúdio e despedir a mulher. Não foi assim que o Pai criou. Na origem, no início, não foi assim. Mas nesse mesmo evangelho, Jesus toma as crianças, os apóstolos queriam impedir que as crianças chegassem até ele, mas Jesus não até repreendeu os apóstolos, chamou as crianças, esteve com elas, abraçou as crianças, abençoou as crianças, impôs as mãos sobre as crianças. Tudo isso nos dizendo, irmãos, do apreço que o Senhor tem a respeito da família. E nós precisamos da presença de Jesus, da presença concreta da salvação de Jesus nas nossas famílias. Por quê? Eu recordo mais uma vez Apocalipse 12. A terra, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E sabe, meus irmãos, justamente nesse tempo que estamos vivendo, em que o demônio veio com tudo por cima de nós, a grande atacada é a família.
E eu não quero falar da família em geral, assim, dispersa, não. Saiba disso. O grande alvo é a sua família. Porque hoje o inimigo não está atacando apenas as famílias de fora, ele está atacando também as famílias de dentro, as famílias das pessoas que são da igreja, que são dos movimentos, que são da renovação. Está. Ele pegou o de mira, está buscando todas as brechas para acabar com a sua família. Ou ele pega a brecha de desunir marido e mulher, ou ele pega a brecha de desunir irmãos entre si, ou ele pega a brecha de desunir pais e filhos. Ele está buscando alguma brecha para acabar com a sua família. Não seja tolo, não pense que a sua família está preservada, porque a minha também não está preservada. Porque a minha também não está preservada. E Ele está vindo com tudo para acabar com as nossas famílias. Não é verdade que em casa paira um desentendimento no ar? Há um desentendimento no ar. No ar. A gente não faz nada de errado para se desentender e há um desentendimento no ar. É marido que se desentende com mulher, é mulher que se desentende com o marido e não sabe de onde vem o desentendimento. São os irmãos entre si que se desentendem, são pais e filhos que se desentendem. Ora é o pai, ora é a mãe, ora é o filho, ora é a filha. Há um desentendimento no ar. E ele coloca confusão nas palavras. Nós falamos uma coisa e os outros entendem outra. Confusão nas palavras, confusão na comunicação, um ruído terrível na comunicação que nós acabamos não nos entendendo. E o pior é que não é apenas confusão no falar, é confusão também nos gestos. Nós fazemos certos gestos que são totalmente mal entendidos. E as pessoas se melindram e as pessoas se ofendem. A mulher que se sente ofendida com aquilo que o marido disse, o marido que se sente muito ofendido e humilhado com aquilo que a mulher fez, os filhos que se sentem rejeitados quando o pai e a mãe nem pensaram nisso, os pais que se sentem largados, deixados pelos filhos, repudiados pelos filhos, e os filhos nem fizeram nada. Além de o inimigo atiçar a gente, e a gente acaba mesmo falando palavras duras, ofensivas, palavras que ferem, depois a gente se arrepende, mas já disse. É mulher que diz, é marido que diz, eles se amam, mas acabam dizendo palavras ferinas, verdade ou não é? Depois você cai em si e diz, meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? É filho, é filha que quer bem, é filho e é filha da renovação, que participa de grupos, que está na frente e que acaba tendo palavras pesadas, duras, palavras ferinas, às vezes de propósito, diz para magoar, diz para ferir a seu pai, a sua mãe, a seu irmão. Depois cai em si e me diz, meu Deus do céu, o que é que aconteceu? Houve culpa sua, houve falha sua, houve, foi vontade sua, foi. Mas não seja tolo, não foi apenas uma questão natural, não. O inimigo estava ali colocando realmente veneno para fazer a sua palavra ferina, porque na verdade o que ele quer é destruir o seu lar e quer fazer de você o principal agente de destruição. Infelizmente, você que é mulher, precisa entender que, infelizmente, o inimigo quer pegar você como bisturi, porque ele, inclusive, o inimigo sabe que a mulher, ela é aguda como um bisturi. Você que foi criada por Deus para ser a bênção do seu lar, você que foi criada por Deus para ser a educadora do seu lar, você que foi criada por Deus para ser o bálsamo de amor dentro do seu lar, o inimigo quer usar de você como bisturi para cortar, para ferir, para magoar, para humilhar o seu marido, o seu filho, a sua filha. Saiba disso e não seja tola. E não seja tola, e fuja da tentação, pede proteção a Deus à sua boca, às suas palavras, à sua língua, pede proteção a Deus aos seus sentimentos, pede proteção a Deus aos seus nervos, porque justamente eu quero dizer a vocês mulheres, o inimigo usa e abusa dos seus nervos de mulher, ele sabe que você é frágil sensivelmente, então ele usa e abusa dos seus nervos, no nervoso, ele faz você falar e fazer coisas que você não quereria fazer, mas ele está atrás desse bisturi, fica que nem um bisturi elétrico. O bisturi,
já é cortante, mas um bisturi elétrico é muito mais. O inimigo se põe por trás de você, eletrificando esse bisturi para cortar e cortar fundo, e ferir fundo. E o que ele quer é ferir lá o âmago do seu marido. E saiba que provavelmente o seu marido tem sido machucado, ferido lá no fundo dele, lá na masculinidade dele, lá na hombridade dele, por você, mulher, pelas palavras que você tem dito, pelos gestos que você tem feito, pelos sentimentos que você tem expresso. Não seja tola, eu não estou condenando você, estou alertando você, abrindo os seus olhos e dizendo: não seja mais tola, porque o inimigo quer fazer de você esta bucha de canhão, para você mesmo ser a destruidora do seu lar. Depois você vai chorar e dizer: meu Deus do céu, por que meu lar desmoronou? Mas o inimigo é astuto, você nem percebe a sanha dele, você nem percebe a manha que ele tem, ele usa de você e quer usar de você. Eu devo dizer, eu estou sentindo aqui, tem usado de você como bisturi para cortar e cortar fundo o coração do seu marido, destruir o seu próprio matrimônio. Saiba disso, ele tem usado de você, de palavras suas, de gestos seus, de sentimentos seus, para você ser a destruidora do seu matrimônio. Depois você vai chorar, é claro, sem saber de onde veio, mas no fundo, a agente da destruição foi você. Eu sei que é duro ter que falar assim, eu só estou falando assim porque o Senhor está me impulsionando a falar, mas eu tenho que proclamar a verdade, uma verdade que liberte. Para quê? Para que você esteja atenta, alerta, rogue ao Senhor, interceda ao Senhor, peça ao Senhor urgentemente que Ele mude as coisas. Você é bênção para o seu lar. Jesus a constituiu bênção para o seu lar. Jesus constituiu você agente de construção do seu lar. Jesus quer fazer de você realmente a educadora do seu marido. Jesus quer fazer de você a construtora do seu marido. Jesus quer fazer de você a bênção do seu filho, da sua filha, criança, adolescente, jovem, já casado, já sendo pai ou mãe de família. Jesus quer fazer de você esta agente de santificação dos seus, mas infelizmente o inimigo está trocando tudo e usando e abusando de você, usando e abusando das suas palavras, dos seus sentimentos, das suas reações, do seu nervoso, para fazer de você a agente de destruição do seu lar. Não vamos deixar para depois. Diga comigo: Senhor Jesus. É você que é a mulher. Senhor Jesus, eu aceito a tua palavra. Foi uma palavra de alerta. Eu agradeço, Senhor. Me chocou, mas eu aceitei. Eu não quero ser, Senhor, agente de destruição do meu lar. Eu não quero que as minhas palavras, que os meus gestos, que os meus sentimentos venham destruir o meu lar. Obrigado, meu Deus, porque me fez esposa e mãe. Muito obrigado, Senhor, porque me quer educadora do meu lar, santificadora do meu lar, intercessora da minha família. E eu quero hoje, Senhor, reassumir a minha posição. Eu quero construir. Eu não quero destruir. O meu marido, os meus filhos, a minha família, o meu lar. Eu não quero destruir. Eu quero construir. Por isso eu peço perdão, Senhor. E renuncio as palavras erradas, as palavras pesadas, as palavras ferinas que saíram dos meus lábios, os gestos errados, os gestos que magoaram, os gestos que feriram meu marido e meus filhos. Eu peço perdão, Senhor, e eu renuncio, Senhor. Eu renuncio aos sentimentos errados que aconteceram no meu coração. Eu peço perdão, Senhor. E ao mesmo tempo eu renuncio
Eu renuncio diante de Ti ao meu nervosismo e todo o aproveitamento que o tentação fez, que o tentador fez do meu nervosismo. Jesus, eu te entrego os meus nervos. Jesus, eu entrego o funcionamento dos meus nervos. Eu te peço tranquilidade. Eu te peço harmonia. Eu te peço paz. Eu quero ser uma pessoa de paz, de serenidade, de tranquilidade. Eu não quero, Senhor, que o inimigo use mais do meu nervosismo. E eu fale, e eu faça, e eu realize coisas que eu não quereria realizar, que destroem, que ferem, que machucam, que destroem. Eu não quero mais, Senhor. Perdoa-me, liberta-me, cura-me, transforma-me, faz de mim uma mulher nova, uma nova criatura. Eu te entrego, Senhor, o meu ser de mulher. Eu te entrego, Senhor, a minha maternidade. Eu te entrego, Senhor, o meu matrimônio. Abençoa-me, Senhor. Abençoa-me profundamente com a bênção que deste ao me criar. Tu me criaste mulher. Tu me criaste esposa. Tu me criaste mãe. Eu quero realizar, Senhor, plenamente nos teus caminhos, na tua vontade, a minha missão. Amém. Você que é mulher casada, levante a sua mão da aliança e diga: Senhor Jesus, eu reassumo agora diante de Ti o meu matrimônio, o sacramento do meu matrimônio. Abençoa, Senhor, esta aliança. Abençoa, Senhor, o meu casamento. Abençoa, Senhor, a minha família. Abençoa, Senhor, a minha casa. Eu quero ser fonte de bênção. E eu me uno agora, mais uma vez, pelo sacramento do matrimônio, ao meu marido, que Tu me deste, Senhor. E eu prometo ser fiel a Ti e a Ele, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, amando-o e respeitando-o todos os dias da minha vida. E eu reafirmo, Senhor, hoje, o meu compromisso, a minha missão para os meus filhos. Eu quero viver como mãe cristã, que educa de acordo com o Teu coração. Perdão, Senhor, dos meus erros na educação dos meus filhos. Perdão, Senhor, pelas minhas palavras, pelos meus sentimentos, pelos meus gestos, pelas minhas reações que atrapalharam, que feriram, que destruíram, que magoaram. Perdão, Senhor. Vem refazer aquilo que eu fiz de errado. E hoje, Senhor, eu reassumo a minha maternidade. Sim, levantando a minha aliança. Sim, levantando a minha aliança. Eu reassumo diante de Ti o meu compromisso de mãe, o meu compromisso de educadora. Eu quero educar os meus filhos segundo o Teu coração. Eu aceito os meus filhos. Eu acolho os meus filhos. Eu amo os meus filhos. E quero conduzi-los a Ti, Senhor. Guarda o meu lar. Conserva o meu lar
preserva o meu lar, não me deixa destruir o meu lar, que nada deste mundo venha destruir o meu lar. Eu te consagro hoje aquilo que me deste, a minha família, a minha casa, o meu lar. Amém. E eu levanto, Senhor, as minhas mãos sobre todas essas tuas filhas, pedindo a Deus, sim, pedindo a Deus, que isso que elas prometeram a Ti, isso que elas pediram a Ti, realmente aconteça pela Tua graça. Que algo de realmente novo, Senhor, que algo, como Tu disseste, mudando o curso da história, aconteça agora nelas, na vida delas, no lar delas, porque esta é a Tua vontade. E esta também é a vontade de cada uma que pediu a Ti, que rogou a Ti e que prometeu a Ti, Senhor. Que verdadeiramente, pela presença, pela unção do Teu Espírito que recebem agora, sejam elas as construtoras do lar, as restauradoras da família, as educadoras dos seus maridos e dos seus filhos, como Maria, a mãe de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu? Foi bom? Foi duro escutar a primeira parte. Virar o disco, né? É. Porque também você, homem, nós homens, temos sido usados e bem usados pelo inimigo como navalha para cortar o seu lar. Verdade ou não é? Gente, para nós homens a coisa começa dentro. O inimigo usa e abusa, primeiro, da masculinidade da gente e segundo, da sexualidade da gente. Ele usa e abusa. Claro, graças a Deus, em primeiro lugar o Senhor nos quer homens, muito homens. Ele não nos quer nada frouxos, nada homossexuais, nada bichas, Ele não quer nada disso, não. Ele nos quer muito homens, homens em tudo, homens no corpo, homens na alma, homens no espírito. Ele nos criou homens e o Senhor precisa de nós assim. Nada de frouxidão, nada de moleza, Ele nos quer homens, e é preciso realmente conquistar a própria masculinidade. Eu não estou dizendo aqui para ninguém ser delicado naquele mau sentido, não, o Senhor nos quer homens, muito homens, mas infelizmente o inimigo abusa da nossa masculinidade, tantas vezes fazendo de nós brutos, rudes, grosseiros. E eu digo para você, você não foi feito homem para a grosseria, não. De jeito nenhum. Infelizmente a vida nos ensinou a ser grosseiros, a ser brutos, a ser rudes. Brutos e rudes nas palavras, brutos e rudes nos gestos, brutos e rudes nas ações, nos sentimentos. Até o mundo ensinou a gente que homem não tem sentimento, que homem não chora, que homem tem que ser durão, que homem tem que mandar mesmo, e homem tem que bater na mesa, e homem tem que ser aquele tal, e não é. Nós temos que ser muito homens, muito valentes, muito fortes. Mas se você vai ver bem, você tem um coração de menino. Tem ou não tem? Deus pôs em você um coração de menino. Até quando você é obrigado a ter certas profissões rudes, até quando você é militar, quando você é policial, né? Você tem um coração de menino. Quando você tem que ter certos ofícios rudes que te deixam a mão calejada, que te deixam você sujo de graxa, você tem um coração de menino. Deus te fez assim. Deus te fez assim. E eu devo proclamar hoje a verdade, este é o coração segundo Deus. Você é este menino, você não precisa ter medo de ser esse menino. É que no fundo, gente, nós temos medo de ser esse menino. Já na nossa infância, na nossa adolescência, o pessoal nos apavorou. E nós tivemos medo de ser o que nós somos. Sim, Deus nos quer fortes, Deus nos quer valentes, Deus nos quer responsáveis,
Deus nos quer cumprindo a nossa missão de homens, de cabeças, de estarem à frente, de construtores, tudo isso. Mas nós temos um coração de menino e temos um coração de menino. Nós temos um coração que ama e que precisa de amor, verdade ou não é? E nós amamos a nossa mãe como a gente ama a mãe da gente. Mesmo os mais durões, os mais brutões, eles amam e têm necessidade de amor de mãe. Tem necessidade de amor de mãe, como você tem necessidade de amor de mãe. Como nós temos necessidade de amor de irmã, temos necessidade, temos. E ninguém escapa disso, ninguém escapa disso. Nós temos necessidade, e temos necessidade também de amar as nossas irmãs, irmãs de sangue. E temos necessidade também de amar as nossas irmãs, as mulheres, temos necessidade, mas infelizmente a vida e o mundo nos segurou, nos prendeu, nos fechou, colocou uma barreira diante de nós, colocou uma muralha diante de nós e não nos deixa ser o que nós somos, não nos deixa ser livres de expressar. Claro, você não precisa ser meloso, não, ninguém está pedindo para você ser meloso, você tem que ser homem, expressar masculinamente os seus sentimentos, mas você foi feito para amar. Não é apenas a sua namorada, noiva, mulher, não, você foi feito também para amar as suas irmãs de sangue. E você foi feito, e você tem um coração para amar as suas irmãs, as demais mulheres, claro, com respeito. E é próprio do homem ser respeitoso no amar. É interessante isso. O homem tem por natureza, por instinto, um amor respeitoso. Desculpa a maneira de falar, a mulher às vezes é mais, como é que é a expressão? É mais afoita, é mais furona. O homem não, o homem é muito respeitoso, é próprio dele. A mulher é de atiçar as coisas, o homem não, o homem é muito respeitoso. Ame com esse amor respeitoso as suas irmãs. Seja você mesmo, dê largas ao seu coração, deixe que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, e provavelmente os nossos corações de homens precisam ser retrabalhados, porque o mundo deformou muito os nossos corações, o mundo estragou muito os nossos corações, o mundo depravou os nossos corações. Eu sei que muita gente não consegue amar, porque qualquer sentimento de amor já vem na cabeça 1000 pensamentos de malícia, e como você não quer ser malicioso, você se reprime. Eu estou dizendo a você hoje, Deus não quer que você se reprima. Pelo contrário, Deus quer que você se deixe trabalhar pelo Espírito Santo, para o Espírito Santo ir tirando de você toda essa malícia que ficou incrustada em você. Infelizmente, muita malícia ficou encrustada em você. E você sabe a força da palavra encrustada. Mas eu sou obrigado a dizer que a maneira de tirar, de arrancar essa malícia incrustada em você é o amor. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu tenho um primo que é químico e trabalha em limpar esses grandes recipientes de material químico, que queira ou não queira, deixa resíduo em redor daquele grande depósito, e não é fácil tirar aquele resíduo, é só com o elemento químico. Mas ele me ensinava, usando o elemento certo, aquele resíduo todo que está encrustado ali, agarrado nas bordas todas, em toda a superfície, se retira assim, cai, escorre tudo. Gente, o elemento que Deus já criou para desencrustar toda essa malícia que ficou agarrada em você, nas suas paredes, nas paredes do seu coração, nas paredes da sua mente, nas paredes do seu próprio corpo, o elemento que Deus já criou para retirar e arrancar toda essa malícia que há em você, incrustada em você, se chama amor. Não existe outro elemento. Então, dê largas ao seu coração. Dê largas ao seu coração. Deixe o Espírito Santo, que é amor, reformar o seu coração no amor. Você, homem, é feito para amar. É feito para amar masculinamente. É feito para amar respeitosamente. É feito para amar de maneira muito viril. Mas você é feito para amar. E claro,
De modo especial, Deus fez você para amar a sua esposa, aquela que já é a sua esposa, ou aquela que Deus está preparando para ser a sua esposa. E eu sei que você tem muito amor, eu sei que a tentação quer que você vá em frente com a sexualidade, com a malícia, com a sensualidade. O mundo ensinou que você deve avançar, que você deve abusar, que você deve gozar, mas no fundo você sabe que não é assim, porque você não se sente bem. No fundo você não concorda. Depois você se arrepende. Você nota que você é fraco. Você fez aquilo tudo por fraqueza, por uma enorme fraqueza. E tudo isso indica que isso não é de você. Você não é assim. Você não é depravado. Você não é mau. Você não é malicioso. Infelizmente foi a tentação que fez você assim, e o mundo foi condicionando você assim, e dizendo que você tem que ser machista, e que você precisa se impor pela sexualidade, que você não pode falhar e não pode falhar nunca, você tem que realmente demonstrar a sua masculinidade de maneira sexual, de maneira avançando, de maneira maliciosa, e não é verdade, você sabe que não é verdade, muito ao contrário, você foi feito para o amor. Na verdade você quer construir aquela que Deus colocou no seu caminho, na sua vida, quando ela é namorada, quando ela é noiva, você sente uma grande vontade de construí-la, de amá-la, de maneira a construí-la, e quando você erra, e quando você vai na da tentação, quando você vai na do mundo, para a depravação, para a licenciosidade, para a malícia, para uma sexualidade errada, você sente que não é o correto, que não é o certo, você se arrepende, você se sente fraco, você se sente lá no chão, e você está certo se sentindo assim, porque tudo isso está errado, isso não é de você, isso não é do seu coração, isso não é da criação pela qual Deus criou você. Pelo contrário, Deus criou você com muito amor, e Deus criou você com capacidade de construir aquela que Deus colocou no seu caminho. Eu repito muito que Deus criou a mulher para ser a construtora do homem, educadora do homem. Sim, é verdade. Mas igualmente, nós homens temos um poder que nós desconhecemos de construção da mulher. Até eu devo dizer, me desculpe as mulheres, em muitas coisas a mulher tem uma estrutura frágil, e ela precisa do amor do homem para que essa estrutura frágil dela se vertebre, que essa estrutura frágil dela se retempere, e ela seja uma mulher de têmpera. Deus fez assim, a mulher precisa da firmeza do homem, a mulher precisa da força do homem para ela também ser forte. É assim que Deus fez. São carne na mesma carne e ossos dos mesmos ossos, um complementa o outro, e com isso a mulher não é menos, nem o homem é menos, pelo contrário, é a linda criação de Deus. Então você, homem, você tem uma grande força, um grande poder de Deus para construir aquela que Deus colocou no seu caminho. Claro, ela como é coração, ela como é muito sentimento, ela tem um jeito especial de formar você, de educar você. Mas você tem força, você tem poder, você tem virilidade, você tem firmeza para passar para aquela que Deus colocou na sua vida, para formá-la, porque você não quer uma menina qualquer, você não quer uma mulherzinha qualquer, você não quer um joguete sexual nas suas mãos, não, você não quer apenas um objeto de prazer sexual para você e para a sua cama, não, você quer uma mulher, uma esposa, você quer uma mãe para os seus filhos, e você quer formá-la, e Deus fez de você agente para formar essa mulher, e você pode fazer isso, e Deus conta com você para você fazer isso. Então você que é jovem, há uma missão linda que Deus lhe apresenta. Meu filho, não fale nessa missão, não fale nessa missão, não deixe que o mundo continue a enganar você. E você que já é casado, eu não sei se você aproveitou bem os tempos de namoro e de noivado para você construir aquela que hoje é sua esposa, mas não está tudo perdido não. De modo especial agora, você que já é marido, casado, não sei há quantos anos, você tem a graça do sacramento do matrimônio, e pelo batismo no Espírito Santo que você recebeu, toda a graça, toda a bênção que você recebeu no sacramento do matrimônio, agora é reavivada em você, e você pode retomar a sua missão de esposo, e ser realmente o construtor da sua mulher. Ela é a sua educadora sim, mas você é o construtor da sua esposa, e ela precisa de você, ela precisa de você. Ela precisa de um amor másculo, um amor viril, um amor realmente firme, que a faça firme, e faça dela ao seu lado a educadora dos seus filhos, a construtora do seu lar.
Por isso, você não foi feito para permitir que esses filmes ultrapornográficos continuem a passar na sua mente. Verdade ou não é? Porque de modo especial nesses tempos, o diabo tem caprichado, ele tem abusado da nossa sexualidade. Eu não sei de onde vem, se vem dos ares, se vem dos filmes, se vem das novelas que a gente vê ou que a gente não vê, se vem das revistas que passam pela vista da gente, ou às vezes nem passa, mas está aí nas revistas. Eu não sei de onde é que vem, mas que povoa a mente da gente tantos pensamentos e também da vontade da gente tantos sentimentos e vontades depravadas, erradas. E o nosso olho acaba se tornando daninho. O nosso olho vai justamente para os lugares que não deve ir, para as situações que não deve ir, para as posições que não deve ir. E a malícia toma conta da gente, toma. Acredite, não é você que é mau. Não é você que é fraco. Não é você que é depravado. Não, é o inimigo que está abusando de você. E você precisa declarar que o seu corpo não foi feito para prostituição, para depravação. O seu corpo foi feito para santidade. Você é homem e você foi feito para a santidade. Deus quer você santo. Que a sua mente, que a sua fantasia, que a sua imaginação não foi feita para a pornografia, não foi feita para a malícia, não foi feita para esses pensamentos e desejos sensuais. Não, os seus olhos não foram feitos para buscar as cenas eróticas, as cenas sensuais. Não, os seus olhos foram feitos para a santidade. Você não foi feito para a impureza, você foi feito para a santidade. E você pode renunciar. É que a gente era tolo e pensava, porque eu sinto, porque os meus olhos vão, porque os pensamentos aparecem na cabeça, eu tenho que assumir. Mentira, você não tem que assumir coisíssima nenhuma. Não tem que assumir coisíssima nenhuma. Eu sou homem, eu sou assim, e acontece isso comigo. Acontece por causa da tentação. É o inimigo que joga este joio em você. Você não é assim. Isso não é o seu natural. Não é o trigo que Deus plantou. Esse é o joio que o inimigo está jogando em você. Na verdade, você não se sente satisfeito com isso. Isso te dá prazer, mas não te dá felicidade. Isso te dá gozo, talvez, de momentos. Um gozo besta à toa, mas não te dá alegria, não te dá paz. Então não compensa, não compensa. Isso não satisfaz o seu coração, isso não satisfaz o seu ser de homem. E Jesus diz para você, meu filho, é isso mesmo. É isso mesmo. Eu não fiz você desse jeito. Eu fiz você para a pureza, eu fiz você para a santidade. Então não se deixe enganar, não se deixe enganar. E mais ainda, o Senhor diz a você, infelizmente o inimigo está jogando e empurrando você para a infidelidade. A infidelidade pela prostituição, a infidelidade pelo adultério. Inclusive o inimigo começa a pintar na sua cabeça que o bacana, que o certo, que o bonito, que o snob, que o ter status, que ser como um executivo é realmente ser infiel, e não é verdade, e você sente que não é verdade, mas infelizmente todas essas ideias rondam a sua cabeça, e ao seu redor há uma enorme tentação de infidelidade rondando você. É verdade ou não é? Também a gente que é da igreja, também a gente que é da renovação, também a gente que é dirigente, também a gente que é coordenador, uma enorme tentação à infidelidade. E é claro, o inimigo faz isso não é porque ele gosta de você, pelo contrário, é porque ele odeia você. Ele te dá essa maçã caramelada, mas que é venenosa. Ele quer destruir você como homem, porque depois que você foi infiel, depois que você perder o seu lar, depois que você estragar o seu lar, depois que você perder os seus filhos, depois que você perder a sua esposa, no prazer que aparece, naquela que você trocou pela sua esposa, mais novinha, mais snob, mais bonita, mais sensual, você não vai ser feliz, não vai ser feliz, e o inimigo vai gozar de você, ele vai jogar você no chão, ele vai realmente depravar você mais ainda, ele vai fazer você infeliz, infeliz psicologicamente, infeliz espiritualmente, infeliz mesmo fisicamente. Isso não vai satisfazer você, você vai sentir prazeres, você talvez vai esnobar diante dos seus amigos, mas você não vai ser feliz. Não se engane, não se engane. O inimigo quer a sua destruição. Além de querer a destruição do seu lar, da sua esposa, dos seus filhos, ele quer a sua destruição.
Eu não quero ser inconveniente, mas eu tenho que ser realista. E infelizmente a tentação está aí, né? Não falta gente se oferecendo. Verdade, não é? E se oferecendo não só para um programinha, se oferecendo para valer. Então é duro, aguente. Quem puder aguentar. Eu sei que é duro. Eu não estou te falando assim, dizendo que a coisa é fácil e mole. Não, eu estou dizendo que é duro. É muito duro. O páreo está duro, está desleal. A tentação está usando de tudo. Tem mariposa por aí nos ares, infestando a gente. É por isso que nós homens temos que ser muito de Deus. Mais do que nunca os homens que querem realmente ser felizes, os homens que querem se construir o seu lar, construir a sua família e salvaguardar a sua família, precisam ser homens santos, homens de Deus, precisam, não tem outro remédio. Hoje não dá mais para ser mais ou menos, os mais ou menos vão cair todos, não vão aguentar. A tentação é tão forte que os mais ou menos vão cair. Hoje ou é tudo ou é nada. Eu tenho a certeza que você quer o tudo. Eu tenho a certeza que você quer ser homem de Deus. Então, meu irmão, seja realmente homem de oração, homem de palavra de Deus, homem de igreja, homem de sacramentos, homem que está à frente, homem de grupo de oração. Não tenha medo e ponha-se na frente, porque inclusive os homens precisam estar na frente e as mulheres, por favor, ajudem os homens a assumir a sua posição. Porque Deus já fez o homem para ser cabeça. Você foi feita para ser coração, você mulher, mas o homem foi feito para ser cabeça. Então, se na igreja, se no grupo de oração, se na comunidade, quem manda são as mulheres e os homens estão lá para baixo, eles não encontram espaço, não encontram lugar. No fundo, você está jogando o homem para a rua, para a lata do lixo. Você está tirando do homem todo o impulso que ele tem de ser santo, de ser homem de Deus, de pegar a posição dele. Mas você, mulher, inconsideradamente está expulsando o homem e jogando o homem na rua, no lixo. E a rua tem o que a rua dá. Você quer que o seu marido, que os seus filhos e que os homens do seu grupo de oração sejam os homens da rua, com as coisas que a rua dá? Então, recolha os homens para dentro da igreja, recolha os homens para dentro do grupo de oração, recolha os homens para dentro da comunidade e deem a eles a posição deles de chefes e de cabeça. Mulher, por favor, sai da frente, tira o seu lugar de se colocar lá em cima e dá ao homem o lugar que ele deve ter, dá ao homem o lugar que ele deve ter. Você não precisa mandar, você não precisa ser a primeira, você pode ser o coração de tudo, a orante de tudo, você pode inclusive com muito jeito organizar as coisas, mas dá ao homem o lugar dele. E por que estou dizendo isso? Eu não estou advogando aqui os nossos direitos, não, eu estou advogando aqui os direitos de Deus, porque se você não colocar o homem na posição dele, dentro da comunidade, dentro do grupo de oração, dentro da igreja, o homem vai ficar homem da rua, e você sabe o que a rua dá ao homem. Então, por favor, por amor de Deus, por amor dos seus maridos, por amor dos seus filhos, por amor da igreja, as mulheres saiam da frente. Eu sou obrigado a dizer com São Paulo, que as mulheres peguem o seu lugar. E deixem um homem ser homem na chefia, mas por favor, os homens peguem a chefia. Por favor, os homens criem vergonha e peguem a chefia. E ponham-se na frente. Não deixe o barco botar para trás. Tudo isso porque Deus quer uma comunidade santa. Tudo isso porque Deus quer as suas famílias em pé. Deus não quer ver os nossos lares desmoronados. Não, Deus não quer. O inimigo quer. Mas Deus quer preservar aquilo que Ele mesmo criou com muito amor. Já no princípio, Ele fez homem e mulher uma só carne. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.